Olá, está no ar o nosso programa Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. E hoje, começamos aqui o nosso programa, né, falando com você, meu amigo e minha amiga telespectadoras, né, telespectadores do Boa Tarde Cidadão, a respeito de dois assuntos, né, um deles que tem gerado muita polêmica, que assunto já foi discutido aqui pela nossa amiga Ana Ruth, o presidente da OAB, Sérgio Freire, que ainda tem muito mais água para passar por baixo dessa ponte aí, a ser discutido, que trata dessas reformas que estão sendo tributárias, que estão sendo encaminhadas pelo prefeito Carlos Eduardo na Câmara Municipal em convocação extraordinária. Né, algo que realmente causa espanto sobre algumas matérias que estão sendo colocadas, uma delas que dá o perdão de dívidas, por exemplo, de aproximadamente 200 milhões de reais de devedores da Prefeitura de Natal. Isso é uma afronta, um desrespeito com aqueles que pagam em dia, diante de muitas dificuldades, os seus impostos, né? Tem que se ter cuidado com esse tipo de coisa, com esse tipo de matéria que está sendo aprovada, porque a população está atenta, né? Os tempos são outros, né? Não adianta você dar este mau exemplo que nós observamos, né? Tanta gente paga o imposto com sacrifício, né? Cumpre as coisas em dia, mesmo quando atrasa, tem multa, cumpre, honra com as suas multas e de repente você vê um perdão de dívidas aí da Prefeitura de Natal que chega a aproximadamente 200 milhões de reais, sem contar com algumas coisas que ainda não estão sendo explicadas à sociedade nesta votação de apagar de luzes de um ano para o outro, em período de Natal, onde as pessoas às vezes não percebem tantas coisas, com tantas particularidades que estão sendo colocadas, onde há, por exemplo, a situação de votação nesta convocação extraordinária de situações onde se faz com que o ITIV venha a ser cobrado, por exemplo, na hora que você faz a contratação com a construtora, né, esse pagamento imediato. Ora, na verdade, a população do Natal espera que se reduza o valor do ITIV, que é o Imposto de Transmissão Intervivos, né, quando você compra e vende imóveis, você paga aquele imposto à Prefeitura, paga uma outra parte ao cartório, né, que chega a somar em torno de 5% a 6% dos impostos totais que são pagos. Então, realmente, isto é um absurdo, né, a gente ter essa noção onde se esperava uma atitude do prefeito Carlos Eduardo para reduzir o tributo e dar mais condições até para a regularização fundiária, para que as pessoas regulamentem o seu imóvel adquirido com tanto sacrifício, mas as taxas para regularização altas, e aí você vem com essa história de querer cobrar de uma maneira imediata. No mínimo, era para se pensar num parcelamento e não se cobrar essa taxa imediatamente. Então, tem muita coisa que precisa ser revista com muita cautela e merece mais discussões e que a população tome conhecimento daquilo que a Câmara Municipal já começou a discutir, a revelia da população, sobretudo em período de vésperas de Natal, de Ano Novo chegando, em convocação extraordinária. Então, vamos ter cuidado e mais respeito com a população, na verdade, porque esse tipo de atitude pode ser tolerado, né? A sociedade precisa ter acesso, precisa discutir e é lamentável que seja colocado desta maneira pelo prefeito Carlos Eduardo e que a Câmara absorva sem nenhuma discussão, né? Houve, inclusive, um problema ontem, muito acirrado, perdeu as estribeiras, digamos assim, o vereador Fernando Lucena, diante da afronta que está sendo colocada e, apesar dos excessos, a gente até compreende, porque meio que tratar o povo como besta, né? Realmente, na surdina, assim, na última hora, aprovar certas situações, não dá. A gente espera que a Câmara pondere, a casa que mais de perto representa a população, então que a Câmara, os vereadores de Natal parem, pensem, reflitam sobre isso, como também o próprio prefeito Carlos Eduardo sobre aquilo que ele enviou, que eu nem sei se ele chegou a ter acesso a ler tudo aquilo que foi enviado, né? Mas então merece essa reflexão e fica aqui no ar, no nosso programa Boa Tarde Cidadão, na Band Natal. Mas agora é hora de falar da Unimed Natal, o maior e mais completo plano de saúde do estado do Rio Grande do Norte. Proteja o que você mais ama, proteja a sua família com o plano Uniflex da Unimed Natal. É com ele que você dispõe de uma excelente rede de atendimento em todo o estado do Rio Grande do Norte, além de contar com a cobertura nacional para casos de urgências e emergências. Os preços são acessíveis e os descontos do tamanho da sua família. Entre em contato com a Unimed Natal e conheça os benefícios que só Uniflex oferece para você. Ligue 3220-6200. Olha como é fácil, 3220-6200. Unimed Natal, cuidar de você. Este é o plano, né? Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho o nosso assunto vai ser política nacional no nosso Boa Tarde Cidadão. Fique ligado e até já.
Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas. É grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. Prontos para você, Ecosil. Um fim de semana com super vantagens para você sair de vez do aluguel. 2 e 3 quartos com suíte, pronto para morar. Com total segurança, lazer completo e excelentes localizações. Agora com 0 de entrada, saldo congelado e toda a documentação por conta da Ecosil. Aproveite! Venha conhecer seu novo endereço nesta sexta, sábado e domingo na Central de Vendas Ecosil da Roberto Freire. Informações 2020 4141. Ecosil, você conhece e confia. Você sabia que investir em imóvel em Natal é grande negócio? Olha só, no último ano a valorização dos imóveis foi maior do que a poupança, do que o CDI e do que o dólar. Aproveite as vantagens que o mercado está oferecendo neste momento e faça investimento seguro e com retorno garantido. Imóvel é sempre um bom negócio. Essa é a hora de comprar o seu. Uma campanha Sinduscom RN. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão. Estamos de volta com o nosso programa Boa Tarde, Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Vamos conversar com o cientista político, professor da INSPER, em São Paulo, que está aqui conosco, para conversar sobre política nacional. Humberto Dantas, seja bem-vindo ao Boa Tarde, Cidadão. Obrigado, boa tarde, Robson, boa tarde aos amigos da Band. Prazer tê-lo conosco. E eu inicio essa nossa entrevista pedindo uma avaliação, uma reflexão sua a respeito do resultado que nós tivemos nas urnas, né? Apesar de tantas denúncias de corrupção e tantas situações que o Brasil tem observado, protestos pelo meio da rua, nós tivemos a maioria da população brasileira votando, escolhendo a presidente Dilma Rousseff, né, para que ela fosse reeleita, e aí está às vésperas de tomar posse mais uma vez. Então, qual é a reflexão que você faz, a análise em relação ao resultado dessas urnas? Olha, Robson, foi uma eleição significativamente equilibrada do ponto de vista daquilo que se viu, sobretudo no segundo turno, de um nível bastante questionável, de um nível baixo, mas não de uma parte ou de outra, mas sim de todas as partes envolvidas, sobretudo daquelas duas partes que foram ao segundo turno e se acusaram de forma bastante acentuada, muito motivados pelo equilíbrio demonstrado nas pesquisas. Esperava-se digamos assim, um nível mais elevado nas discussões que deveriam ter sido travadas, inclusive nos debates. A gente, na verdade, sempre espera isso, mas a questão é saber em que instante nós temos também um eleitor preparado para a complexidade do que representa o cargo de presidente da República. Só para a gente ficar em um exemplo que em nada tem de relação com o nível de palavras ou acusações. Por exemplo, Aécio Neves e Dilma Rousseff interferiram nas suas falas de forma nítida em políticas de responsabilidade de prefeitos e política de responsabilidade de governadores. Dilma chegou a ser textual num dos debates dizendo: vou mudar a Constituição. Não, espera um pouco, a gente está escolhendo uma presidente da República. A gente não está escolhendo uma rainha, né? Aécio Neves disse: eu vou acabar com a reeleição. Então fica parecendo que não existe um Congresso, né? Que não existem deputados, senadores. E aí o indivíduo, né? O cidadão comum, o eleitor comum, se pergunta: por que eu voto então para deputado federal? Por que eu voto para senador? Há uma confusão de papéis. Há uma confusão de papéis bastante clara, inclusive há uma confusão de atitudes, né? Nós temos um poder executivo que legisla muito nesse país, né? E nós temos um legislativo, nós temos deputados e senadores que executam demais, né? Que sonham muito mais em tomar para si um pedacinho do orçamento para poder fazer um favorzinho na sua base eleitoral
do que propriamente convencer o eleitor de que o legislador tem um papel de fiscalizador do Poder Executivo e de construtor da regra, de apreciador da regra, de aperfeiçoador da regra. Então a gente mistura demais isso no Brasil e o problema, e eu acho que nesse sentido o seu trabalho é um trabalho louvável, que é um trabalho de educador também, né? A gente precisa fazer com que o cidadão entenda o seu papel de cidadão. Porque se a gente está escolhendo um rei ou uma rainha, no caso dessa última eleição, quem somos nós? Súditos? Nós não somos súditos, nós somos cidadãos. E ser cidadão é muito mais complexo, né? Exato. E de fato, é necessária a consciência por parte de cada um de nós de que nós vivemos num sistema de democracia representativa, né? Você escolhe o seu representante, isso na teoria, mas na prática, o que temos observado é um sistema de democracia delegativa. Você delega os poderes àquele político, esquece em quem votou, né, e deixa que ele tome conta de tudo, sem ter a noção de que você também é responsável por aquela escolha que você fez. Pois é. E aí o resultado você vê na urna, né? Você vê... Na verdade, não é nem na urna, quer dizer, eu não estou aqui contestando se eu preferia a Dilma, se eu preferia a Aécio. Acho que o nosso papel não é exatamente esse, né? Quer dizer, mas o papel é quem foi à urna escolher o quê? Esse é o grande detalhe, né? Essa é a grande questão que mexe ou que muda ou que impacta de forma significativa o cotidiano das pessoas. E aí a gente vê o resultado disso na forma como as campanhas são feitas. Então foi uma campanha muito ruim do ponto de vista do nível como a coisa foi discutida, porque infelizmente a gente não prepara a parte mais importante dessa história, que é o eleitor. Nós sabemos, Humberto, está conosco Humberto Dantas, que é cientista político, atua em São Paulo, é professor da INSPER, está aqui de férias e interrompemos as férias dele para conversar um pouquinho sobre política aqui do nosso programa. Mas o que significa, na sua avaliação, a reeleição da presidente Dilma Rousseff? Quais são os significados e as possíveis consequências? Sabemos da importância da alternância de poder, por exemplo, mas, na verdade, parece que a maioria do povo brasileiro, apesar de ter sido em torno de 0,5% a diferença, mas a maioria do povo brasileiro optou por não fazer uma mudança. Faltou segurança nas propostas daquele que se propunha mudar e dizer o que queria mudar? Na verdade, o que aparenta é que faltou segurança. Por quê? Porque as pesquisas mostravam, e a despeito do fato de as pesquisas terem sido muito questionadas ao longo da campanha, mas as pesquisas mostravam entre julho e as vésperas do primeiro turno, sempre números entre 68% e 71% dos indivíduos dizendo que queriam absoluta ou muita mudança. Como é que num ambiente em que as pessoas querem absoluta ou muita mudança, a presidente da República consegue dizer para as pessoas que ela é o governo da mudança, ela é a candidata da mudança e que ela pode mudar mais o país? Isso é o claro sintoma de ausência de uma oposição consistente com um discurso significativo de alternativa ao poder. Pois a é, alternância muito é importante. criticou, a oposição por muito tempo fazia críticas, mas sem apontar as devidas soluções, né? Me parece que a população sentiu-se insegura. Tudo bem, eu quero mudar, mas quem está se propondo a mudança não está dizendo o que e como vai mudar. Acho que isso trouxe como consequência, inclusive, a eleição da presidente Dilma, fazendo com que o candidato Aécio Neves não conseguisse completar o seu dever de casa, nem mesmo em casa, né? Perdendo em Minas Gerais nos 2 turnos. Esse é um problema. A gente assistiu a um movimento muito denso e muito ruim e negativo em alguns estados do Brasil, contra, inclusive, outros estados ou outras regiões, nesse caso, sobretudo, o Nordeste. Uma queixa absurda, completamente fora de propósito, né? Mas, se Aécio Neves tivesse vencido as eleições em Minas Gerais, com a mesma diferença que conseguiu construir em São Paulo, onde as pessoas não votaram em Aécio Neves, mas sim votaram contra o PT, né? Se ele tivesse conseguido esse antipetismo, esse espírito de antipetismo em seu estado ou naquele estado que governou, ele teria hoje sido, estaria hoje diplomado presidente da República. Lembrando que na semana passada a Dilma foi diplomada presidente da República, o Tribunal Superior Eleitoral oferta um diploma para o a eleição. Exatamente, exatamente. Agora, a gente precisa também, Robson, fazer uma crítica aqui à Justiça Eleitoral, sobretudo na figura do seu presidente, quando ele diz que a eleição de 2014 é uma página virada. Não existe página virada em termos de eleições. A eleição de 2014 terá sua página virada quando os vencedores de 2018 tomarem posse em 2019. Lembremos, em 3 estados, inclusive um muito próximo daqui, a gente teve nas eleições de 2006 governadores cassados em 2009. Foi o caso da Paraíba, foi o caso do Maranhão
e foi o caso do Tocantins. Então, a eleição de 2014 não terminou. Eu não estou dizendo que eu seja favorável ao impeachment, nada disso. Mas você crê nessa possibilidade de cassação ou de impeachment da presidente Dilma Rousseff? Em termos políticos, acho muito complicado que exista. Se a Inclusive gente comparar... porque eu não enxergo até que ponto o Congresso Nacional teria moral o suficiente para caçar, julgar a presidente. Inclusive porque foi um dos beneficiários, tanto na época do mensalão, quanto agora esse novo Congresso, beneficiário em grande parte, em vários partidos e parlamentares de várias tendências, inclusive do PSDB, segundo as denúncias, do esquema do Petrolão. Né? Então, como é que se todo mundo recebeu, só vamos tirar aqui a presidente? Então, vamos tirar logo todo mundo, né? Perfeito, quer dizer, não há o mesmo ambiente de 92. O que não existia em 92? Não existia uma relação razoável entre executivo e legislativo, razoável do ponto de vista da nossa cultura política, que não é razoável, né? Mas não existia essa relação executivo-legislativo, apesar de hoje existirem dificuldades, mas devemos reconhecer de forma clara que a junção, principalmente a junção PT e PMDB, oferta à presidente da República maiorias expressivamente complexas e confortáveis dentro do Poder Legislativo. Agora, aos custos de que essa maioria e essa aliança está sendo sustentada, né? Na verdade... O questionamento é sempre se em torno de questões programáticas, ou seja, de um programa, de avanços, de uma agenda, ou de questões pragmáticas ligadas a oferendas, né, a ofertas. No mínimo aquela história de que nessas relações de promiscuidade entre executivo e legislativo, como se observa desde entre câmaras e prefeituras, entre assembleias e governos, e entre Câmara, Senado e governo federal, mas no mínimo a história da liberação das emendas parlamentares que estão retidas. Tudo bem, vamos liberar suas emendas, mas você vota e aprova isso aqui. Quando não funciona, aí vai parte para o mensalão, que acaba desaguando no pagamento de contas de campanha. Isso é muito importante e que fique claro para o nosso espectador, né? Quer dizer, aquela ideia de que se as emendas fossem automaticamente garantidas, você acabaria com isso. Não. De forma nenhuma, conhecendo minimamente a cabeça de um parlamentar no Brasil. Esse seria o garantido. Mas, para além do garantido, existem as questões de interesse. Como diz no Nordeste, o boi garantido, né? O boi garantido. Pois é, então, agora, o que mais que você pode me dar? Aí você vai garantir a farofa, onde mais que eu posso feijão? meter a faca, né? Não tem a menor sombra de dúvidas em relação a isso. Estamos conversando com Humberto Dantas, cientista político, está passando férias aqui. Ele atua em São Paulo como professor da INSPER, né? E conosco fazendo uma avaliação sobre o quadro político nacional. Daqui a pouco mais detalhes, inclusive, também refletindo sobre a situação de corrupção e condições de governabilidade desse próximo mandato da presidente Dilma, agora em 2015. Até já. Você sabia que investir em imóvel em Natal é grande negócio? Olha só, no último ano, a valorização dos imóveis foi maior do que a poupança, do que o CDI e do que o dólar. Aproveite as vantagens que o mercado está oferecendo neste momento e faça investimento seguro e com retorno garantido. Imóvel é sempre um bom negócio. Essa é a hora de comprar o seu. Uma campanha Sinduscom RN. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas. É grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. Prontos para você, Ecosil. Um fim de semana com super vantagens para você sair de vez do aluguel. 2 e 3 quartos com suíte, pronto para morar. Com total segurança, lazer completo e excelentes localizações. Agora com 0 de entrada, saldo congelado e toda a documentação por conta da Ecosil. Aproveite! Venha conhecer seu novo endereço nesta sexta, sábado e domingo na Central de Vendas Ecosil da Roberto Freire. Informações 2020-4141. Ecosil, você conhece e confia. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão.
De volta com o nosso programa Boa Tarde, Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte, conversando com o professor Humberto Dantas, professor de Ciência Política da INSPER, em São Paulo, que está aqui conosco fazendo uma avaliação a respeito do quadro político nacional. E com relação à visão que você tem sobre condições de governabilidade da presidente Dilma Rousseff diante desses problemas que tem enfrentado de casos de denúncias de corrupção. Acho que a gente tem um problema aí que se associa ao que nós estávamos comentando no bloco anterior. Quer dizer, vai se cobrar mais caro para governar. Por quê? Primeiro porque existe uma agenda de dificuldades econômicas à vista. E o governo vai precisar do Congresso, como acabou de precisar, para questões relacionadas a metas fiscais, enfim, questões bastante complexas, os cidadãos precisam entender isso, né? Mas, primeiro, essa questão econômica, dos desafios econômicos que atravessaremos no ano que vem, né? O Banco Central, por exemplo, revisou a nossa expectativa de crescimento para esse ano para 0,2%. Né? Estamos falando em inflação projetada para o ano que vem de 6,2% praticamente. Então, o governo precisa cuidar disso e precisa do Congresso para cuidar disso em alguns momentos, mesmo porque vai mudar a sua política econômica. A segunda questão é a questão relacionada à forma como enfrenta a corrupção. Porque ao mesmo tempo em que a corrupção ou os escândalos avançam no judiciário ou no que a gente chama de órgãos de justiça, Polícia Federal, Ministério Público e o próprio judiciário e o próprio Poder Judiciário, esses temas também avançam no Congresso. Lembrem-se, né? Semana passada, o relator da CPMI, da Petrobras, deputado federal do Rio Grande do Sul, do PT do Rio Grande do Sul, Marco Maia, havia apresentado um relatório em que ele não indiciava ninguém. Passados 2, 3 dias, ele disse que recebeu um documento e apresentava o indiciamento de 52 pessoas. E refez o seu relatório onde havia dito antes que não tinha encontrado superfaturamento, não havia encontrado problemas, né? Mas que agora já reviu o que disse, né? Pois é, então perceba o tamanho do enfrentamento de dificuldades dentro do parlamento. E o detalhe é que quanto mais fraca estiver o presidente da República, no caso a presidente da República, mais forte ficará o Congresso com poder de pressão e de barganha, né? Esse é o problema. Se fosse um poder de pressão na lógica de um órgão fiscalizador, claro que nós teríamos sérios problemas para o presidente, mas problemas que talvez transitassem numa lógica mais técnica, né, de questionamentos administrativos e etc. O grande problema é que nós teremos questionamentos políticos, é uma casa política, é o parlamento, mas esse questionamento político pode ser exatamente, né, com este semblante que você destacou, o semblante da barganha. Né? E que barganha é essa? É mais cargo, é mais ministério, né? É mais recursos extralegais ou ilegais, como poderíamos dizer? Quer dizer, esse é o grande problema e o cidadão precisa participar muito mais desse jogo. Apesar de tudo, dá para enxergar 2015 com otimismo, né, diante desse quadro, né, em termos de governabilidade e também de que essa poeira vai baixar, as coisas vão melhorar e haverá uma situação melhor definida na economia e esses rumos também da política? Olha, Robson, eu não quero azedar o pernil de ninguém, sobretudo na antevéspera de Natal, mas, infelizmente, otimismo para o ano que vem eu acho pouco provável de existir. Por quê? Lembre-se, por exemplo, da crise do mensalão. Aonde que arrefeceu? Num aumento significativo das condições econômicas do Brasil. Lembra do bordão do presidente Lula em 2006, na campanha? Deixa o homem trabalhar. Era uma clara alusão ao fato, olha, tem problemas, existe a corrupção, mas deixa o cara trabalhar que está tudo bem, está tudo certinho, o Brasil está avançando. O problema é que o Brasil não está avançando agora. E a gente tem um problema sério nesse sentido, é exatamente isso que você havia colocado, quer dizer, o parlamento para de responder àquilo que a sociedade sente, porque a sociedade vai começar a sentir o contrário, vai começar a sentir algo negativo. Então, não consigo ver mares tranquilos para presidente navegar, principalmente em 2015, talvez para 2016, 2017, e aí a questão é saber como que o governo de Dilma chega em 2018 diante de um desafio das eleições do próximo presidente da República. Pois é, né? Aí é tema para uma próxima entrevista, né? Que essa infelizmente acabou. Eu quero agradecer a participação do professor Humberto Dantas, do INSPER de São Paulo, cientista político. Obrigado pela sua presença no Boa Tarde, cidadão. Eu que agradeço, um grande abraço a todos. Quero mandar um abraço também que está em casa nos acompanhando, Henrique Muniz e Karina. Obrigado pela audiência de vocês aí, sempre conosco no Boa Tarde, cidadão. Ficamos por aqui. Grande abraço e até amanhã de volta com Boa Tarde, cidadão, na Band Natal.